meus amores, tudo bem com vocês? Today's English class 9th grade. You guys are good? You guys are okay? Não se esqueçam, livro de inglês aberto, por favor. Abram o livro de inglês, por favor. Page 39. Abram o livro de inglês na página 39, por favor. Então vamos iniciar aí a correção da atividade de casa, página 39. Então, nono ano, página 39, correção da atividade de casa. Então nós tivemos listen and pronounce some important US dates. Então a primeira foi New Year. New Year. Então a primeira data importante, aí vocês tiveram New Year. Then Martin Luther King Jr. Day. Martin Luther King Jr. Day. Easter. Easter. Uma data importante também. Seguido por Memorial Day. Memorial Day. Independence Day. Independence Day. Followed by Valentine's Day. Valentine's Day. Followed by Independence Day. 4th of July. Independence Day. Independence Day. Halloween. Halloween. Christmas. Christmas. Todas essas são datas importantes no calendário americano. Datas importantes no calendário americano que a gente tem que lembrar porque refletem também, muitas dessas refletem no calendário comercial e nas vendas aqui brasileiras. Então, só lembrando, New Year. A gente também tem New Year aqui. Martin Luther King Jr. Day. Easter. Nós também temos Easter aqui. Páscoa. Memorial Day. Independence Day. Valentine's Day. Halloween. Nós, praticamente na nossa cultura, nós não temos o Halloween, mas foi inserido depois, postumamente, o Halloween na nossa cultura. Christmas. Christmas. Nós temos o Christmas, o Natal aqui também. Então, foi pedido para vocês aí, na primeira questão aí da página 39, que vocês, por exemplo, escrevessem Other Important Celebrations for America. Algumas outras celebrações importantes aí, ou datas comemorativas para os americanos. Page 39. So, for example, you guys can write down essas aqui, ó. St. Patrick's Day and Thanksgiving. Então vocês podem escrever, por exemplo, a comemoração de São Patrício, né, que já passou a se celebrar aqui também, e Thanksgiving Day. St. Please write down St. Patrick's Day and Thanksgiving Day. So you can start and write down those celebrations. So St. Patrick's Day é a celebração do São Patrício, dia de São Patrício, e Thanksgiving Day, celebração de ação de graças. São outras possíveis datas comemorativas que a gente pode passar a celebrar também. A celebração de ação de graças já é comemorada aqui no Brasil também. Veja como a influência cultural dos Estados Unidos é grande. Vamos lá. Page 40, página 40. O tio tem aí a explicação. Então vocês vão aí. Please open your page, open your books on page 40. Página 40 a gente tem o seguinte. A explicação do past perfect. Past perfect tense. So, on the past perfect tense, we use the verb had and the past participle for the past perfect. Então, não se esqueçam que aí a gente está falando agora do que tempo verbal é esse?
passado perfeito. Passado perfeito ele tem como estrutura principal o had, ou seja, o verbo have no passado, que ele é escrito, né? Ele tem como estrutura principal o verbo have no passado, que aí vocês já podem ver na estrutura had, seguido pelo past participle. Então foquem bem, estrutura do past participle, estrutura do passado perfeito, past perfect, o had mais past participle, participo passado em português, ou seja, ido, ado, é, ou seja, cozinhado, nadado, feito, certo? Por aí vai, verbos que acabam com essa finalização aí, ado, é, como por exemplo, I had finished the work. I had finished the work. Eu acabei, ou eu havia terminado o trabalho, certo? Eu havia terminado o trabalho, mas também pode ser traduzido por eu havia terminado, ou eu terminei o trabalho. A outra sentença, she had gone. She had gone. Então, she had gone, ela havia ido. Então, vocês veem aí a aplicação do past perfect. Tudo bem até aí? O outro verbo que a gente também, a outro tempo verbal que a gente vai aplicar nessa página, na página 40, é o past perfect continuous. Past perfect continuous. No past perfect continuous, nós temos algo a mais. Algo a mais. Ele é formado além do had, ele é formado pelo been, ou seja, had been, e no verbo principal, que lá em cima, no, era formado pelo past participle, ou seja, a estrutura dele era de past participle, participe passado. Aqui vocês vão incluir ing, ou seja, ele terá a estrutura de continuous. Ele terá a estrutura de continuous. Então preste bastante atenção que aqui, nessa explicação, nós temos dois tempos verbais incluídos, certo? Apenas o past perfect tense e past perfect continuous. Tudo bem? Passado perfeito e passado perfeito continuous. Mas professor, quando usar esses dois verbos? E aqui eu explico para vocês. Vamos lá. Certo, antes disso vou dar um exemplo do past perfect. O past perfect continuous, aqui ó, eu tenho um exemplo dele. I had been finished the work. I had been finished the work. I had been finished the work. Eu havia terminado o trabalho. Eu havia terminado o trabalho, basicamente o mesmo sentido do anterior. E em seguida, I had been going. I had been going. Eu havia ido. Certo? Eu havia ido. Percebam, havia ido presente aí nas duas. Havia presente aí nas duas sentenças. Percebam aí que a gente tem a explicação do past perfect em seguida. The past perfect in English is used in the same way as the present perfect, ou seja, ele é usado em situações similares, ok? As the present perfect, ou seja, em situações similares ao present perfect. Ou seja, quais são essas situações? Eles são usados em situações como, por exemplo, há um tempo no passado. Que tempo é esse, professor? Por exemplo, for something that started in the past and continued up to a given time in the past. Professor, não entendi nada. Basicamente, para um tempo, para algo que começou no passado e continuou, ou essa ação continuou, até algum tempo no presente recente, certo? Ou no passado recente. Ou seja, essa ação continuou lá, começou lá,
essa ação não simplesmente acabou, ela não foi uma ação pontual e ela continuou até recentemente, certo? Então ela teve uma continuidade. Como por exemplo, when George died, he and Anne had been married for nearly 15 years. Ou seja, quando George morreu, ele e Anne haviam sido casados por cerca de 50 anos. Ou seja, no período de morte de George, eles tinham sido casados, ou seja, eles tinham sido casados, né, por cerca de 50 anos. Ou seja, essa ação no passado teve uma duração, né, antes da morte de George. A segunda sentença é: She didn't want to move. She didn't want to move. Significa isso, ela não quer se mudar. She had lived in Liverpool all her life. Ou seja, ela havia vivido em Liverpool toda a sua vida. Ou basicamente ela viveu em Liverpool toda a sua vida. Ou seja, ela não quer mudar, ela viveu em Liverpool toda a sua vida. Essa viveu em Liverpool toda a sua vida quer dizer, é uma ação no passado que teve uma duração. Teve uma duração esse passado, não foi uma coisa pontual que simplesmente aconteceu, certo? É uma duração, né? Uma coisa que corre. A mesma coisa no Past Perfect Continuous. Agora vamos para o Past Perfect Continuous. Exemplo: She didn't want to move. She had been living, né? She had been living in Liverpool all her life. Ou seja, ela não queria se mudar. Ela vivia em Liverpool por toda a sua vida, certo? Ela vivia em Liverpool por toda a sua vida. E aí a gente tem uma particularidade, né, no Present Perfect Continuous. A gente usa ele, além de uma ação que teve uma continuidade no passado, a gente usa ele para uma ação que teve repetição ou foi repetida várias vezes. Em inglês tem aí for something we had done several times, ou seja, uma ação que foi repetida várias vezes. E também, certo? Ou seja, uma ação que também foi repetida várias vezes depois de um determinado ponto. E houve continuidade, certo? Como por exemplo, he was a wonderful guitarist. He had been playing ever since he was a teenager. Ou seja, ele era um guitarrista maravilhoso. E ele tinha tocado guitarra desde que ele era um adolescente. Ou seja, ele tocou guitarra desde que ele era um adolescente. Então essa ação se repetiu desde que ele se tornou adolescente. E essa ação se repetiu várias vezes. Então percebam que a gente terá também alguns marcadores de tempo. Alguns marcadores de tempo verbal, que serão since. Since, por exemplo, é um marcador ótimo para a gente identificar esse tempo verbal. Since significa desde. Quase todas as vezes que temos esse desde, né, vai identificar que a gente está no Present Perfect ou Past Perfect, o normal, né, o comum ou Past Perfect Continuous. Então, observem bem. Aí na 40 tem a estrutura do Past Perfect Continuous, né, que na regra vocês terão o sujeito, o head e o verbo, né, no particípio passado. Para negar a diferença que entre o verbo e entre o head, vocês colocarão not. E na interrogativa, para fazer a pergunta, vocês inverterão. Vocês colocarão head, subject, verb e o verbo no particípio passado, então o question mark é a pergunta. Já no Past Perfect Continuous, o que acontece? Vocês terão subject,
had e o verb, não no particípio passado, e sim no ing, ok? Já no negative, nas questões negativas, a diferença que muda é que entre o had e o not, entre o had e o verb, vocês terão not, né? Esse not pode aparecer contraído, como por exemplo hadn't. E na interrogative form, nas perguntas, vocês terão had, sujeito, o verbo com ing, pode haver complemento também, e então question mark, que é a pergunta. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Aqui então tem algumas perguntas para vocês responderem, certo? A pergunta da página 41, pede o seguinte: complete the sentence using the past perfect, ou seja, completem sentenças usando a estrutura do past perfect. Vamos lá. Então, vocês, nessa primeira questão, vocês vão usar as estruturas do past perfect, porque vai dar um tempo para vocês tentarem usá-las. Vamos lá. Depois, na 2, vocês vão decidir se, de acordo com o contexto, vocês devem colocar past perfect ou simple past, passado perfeito ou passado simples. E na terceira questão da página 41, vocês vão decidir quais palavras melhor completam as sentenças, ok? Então, tentem completar 41. Já já o tio volta para ver se vocês completaram de maneira correta. Pode ser o quê? As mesmas frases perfeitas. As sentenças que já estão na outra página, não. Tem que tentar criar. Pode ser parecido. Dá uma coisa ou outra.
E aí, gente, vamos lá então tentar responder? Primeira questão. 41. Question number 1. Letter A. So, she had lived. She, vocês completam aí, had lived here before her father arrived. Então, completem aí com past perfect. Depois, letra B. Jack had read the newspaper when he phoned me. C. I got the promotion because I had sold. D. I knew somebody I had bought. Segundo, vocês deveriam ter escolhido entre passado perfeito e simple past. Ação pontual no passado e ação que teve uma continuidade, se prolongou. Segundo ficou had seen. B. Gave. C. Finished. Letra D. Had seen. E letra E. It. Agora vamos para o terceiro. Resposta correta, então, letra A. Marque um xizinho na letra A. Vamos aqui observar a página para vocês observarem com atenção, tá? Então, she had lived here before her father arrived. Jack had read. I got the promotion I had sold. I knew somebody had bought. 2. I had seen. Mary didn't go to the movie with us. She had seen. 3. She had washed the fruit before she eat. E 3. A letra A completa melhor. Ok? Vamos para a página 41. Página 41. Vocês terão então que escolher as frases, né, que estão corretas, certo? Na primeira, vocês têm No, I doubt. By 1977, Brazil had reached independence in communication. 2. Why didn't you say he had been a lousy speaker? 3. Do you think Fernando wishes? Estão corretas? Estão incorretas? Quais estão incorretas? Marca aí 4, A, B, C, D ou E. E o quinto? Qual sentença ou qual estrutura melhor completa o quinto? A frase é a seguinte: Madalena said that she wishes a university degree when she was young. Ou seja, Madalena disse que ela deseja que ela um diploma universitário quando número 5. Vamos lá. E tentem aí também responder o quinto, tá? Desculpa, a página 43. A página 43 fala o seguinte: tem uma lista de best-selling products in words in 10 categories. Ou seja, uma lista de produtos que mais são vendidos no mundo. Ou seja, uma lista de 10 categorias de produtos mais vendidos no mundo. E vocês, através dessa lista, luxury perfumes, women's shoes, female accessories, makeup and beauty products, men luxury watch,
sunglasses. Temos também electronics, car accessories and parts, cell phone accessories. Vocês vão me dizer, from this list, what's important and what is superfluous for you. Dessa lista, o que é importante e o que é supérfluo para você. Então você vai separar o que é importante e o que é supérfluo, o que é banal para você. Separe essa lista. Lembrando que a resposta é pessoal, cada um tem a sua resposta. Ok? O Tuti vai dar uns minutinhos para vocês tentarem responder. Lembrando que a atividade de casa, já vou adiantar, pages 44, vocês vão fazer um desenho, e 45, vocês vão escrever no caderno as respostas, tá bom? E aí, como ficaram as respostas de vocês? Digam para mim, que vai dar um tempinho mais. E aí, vamos então tentar responder? Quarta é a que melhor responde, então, letra D, melhor responde, ou seja, apenas 1 e 2. 1 e 2. O 1 e 2 fala o seguinte: No doubt that by 1977 Brazil had reached independence in communication. And 2, why did you say he had been a lousy speaker? E a quinta questão ficou D. D é a que melhor completa. Portanto, Madalena said that she wishes had D, quarto, D também. Certo, gente? Assim a gente finaliza a atividade e a aula de hoje. Lembrando que para casa vocês terão 44 e 45. Ok? That's all for today. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye, guys. See you next class.